Olá, eu sou a Simone Tomazini. E eu sou a Pamela Maria. E juntas vamos apresentar mais um episódio do podcast No Pé Delas, um podcast direcionado a curiosidades, atualidades e conhecimentos no mundo do futebol. Aproveito para convidar você a se inscrever no nosso canal, a deixar o like, porque quando você faz isso, você envia uma mensagem aqui para o YouTube dizendo que esse conteúdo é relevante e ele chega a mais e mais pessoas. Estamos novamente aqui no estande da exposição, né, da Expoingá. Isso, faça uma visita. Se você estiver passando por aqui, não esqueça de fazer uma visitinha aqui para nós. Nós estamos com um convidado aqui que é muito especial, o Vinícius Mendes. O Vinícius, que ele está no plantão esportivo da Pinga Fogo. Vinícius, seja muito bem-vindo. Obrigado. É uma honra, um prazer poder ter recebido esse convite de vocês para participar. Eu sou acompanhante assíduo do canal, né? E estou muito feliz de poder estar aqui com vocês para fazer esse bate-papo. Muito bem, Vinícius, seja muito bem-vindo. No Pé Delas agora é sua casa também. Quando quiser passar, tomar um café ou bater um bom papo sobre futebol, passa aqui pra gente conversar, tá? O Vinícius, ele vem com um trabalho extraordinário também nas redes sociais, um trabalho pessoal dele, um canal, né? Qual que é o seu canal? Explica certinho para o nosso pessoal. Quichutada.fc. .fc, ali ele está acompanhando os times da nossa região, né? E passando informações que quase ninguém consegue. Pensa no menino esperto. Quer saber sobre o Grêmio de Maringá, por exemplo? Corre atrás dele. Corre atrás dele. Que, por sinal, né? No último jogo do Grêmio, ele foi repórter de campo. Foi sua primeira reportagem de campo, né? Primeira vez que eu fui repórter de campo, né? Uma experiência incrível, que na verdade, assim, eu já almejava essa oportunidade, né? E a gente sabe que não é fácil você conseguir uma oportunidade numa equipe esportiva. O rádio, né, é bem criterioso e tal. E o Ananias Rodrigues, que me incentivou há uns 3 anos atrás, ele me incentivou através de um áudio que eu passei para ele no programa. Ele falou: cara, você tem potencial, você pode fazer algo aí se você quiser uma oportunidade para trabalhar no rádio. E na época eu não tinha disponibilidade de tempo para poder estar participando, né? E daí veio passando os dias, as coisas foram mudando, né? E daí, justamente agora que o Ananias saiu, entrar na equipe. Então, Ananias, aquele beijo. Você lembra? Ele comentou do Vinícius, né? Quando ele veio, ele te elogiou. Acompanhei lá. Aproveitando a deixa, Vinícius, vamos falar um pouquinho desse seu trabalho na área esportiva. Como que começou? Qual que é a sua paixão pelo futebol? Qual que é o time do coração também? A gente precisa saber. Conta para nós um pouquinho dessa sua história. Como que tudo começou? Para você chegar hoje ao plantão da Rádio Pinga Fogo, que é uma rádio conceituadíssima na cidade de Maringá, e também é repórter de campo. Isso. Então, na verdade, assim, o futebol é uma paixão de infância, né? Eu vim de uma cidade pequena, próximo de Moarama, vim para Maringá, eu tinha 14 para 15 anos. E lá na cidade pequena, chamada Perobal, né? Vivia em campo de futebol, na quadra do ginásio, na quadra do colégio, tinha um campinho que a gente falava, de repente vai ter os meus amigos aí que vai assistir depois, né? Que a gente chamava o campinho atrás do ginásio, né? Que era algo que nós fazia com o portão, então assim, só vivia nesse meio, né? E quando viemos para Maringá, tal, aqui as coisas um pouco diferentes nesse sentido, né? E eu acabei assim não desenvolvendo muito o futebol que eu jogava lá, né? Lá eu tinha ganho bolsas para estudar em colégio de Moarama, para disputar os jogos pelos colégios. Eu tinha ganho uma carteirinha de sócio-atleta do Country de Moarama, jogava para eles também. E aí vim para Maringá, né? Que como eu falei, as coisas não eram da mesma maneira, a gente não tinha conhecimento das pessoas, né?
E acabou que eu cheguei a treinar no Sub-17 do Grêmio mesmo, quando treinava ali no Brinco da Vila, né? E depois passou, muita coisa mudou na vida da gente, com o futebol mais de lado, né? E respondendo agora mais diretamente a sua pergunta, realmente o Ananias acendeu essa chama em mim, né? Realmente, no dia que ele parou o programa para falar assim, cara, você tem um potencial, tal, né? A partir dali eu peguei, foi uma virada de chave, né? Eu peguei e comecei a buscar um conhecimento mais aprofundado de bastidores e tal, para que eu pudesse ir me preparando para quando essa oportunidade chegasse, né? É claro que nunca a gente vai estar 100% preparado, sempre vai ter coisas a melhorar, né? Mas, assim, essa caminhada nesse sentido de que você falou propriamente a página, né? Enquanto não me vem a oportunidade, eu vou começar a fazer algo para que eu possa estar mais inserido, né, ter mais informações, né, e por isso que eu comecei a buscar tanta informação, e que nem vocês citaram do Grêmio, né, porque eu percebi que tinha, claro que todo mundo quer a informação, né, mas assim, eu percebi que tinha poucas pessoas indo atrás dessa informação, né, já porque assim a gente sabe de bastidores e que muita gente se colocou desinteressado, né, por estar cansado de correr atrás da informação. Eu acho que nesse meio aí eu acabei conseguindo chegar em alguns lugares e acabou que a gente chegou nessa situação de poder estar falando bastante do Grêmio Maringá. É muito interessante, realmente, essa informação que você vem trazendo, né? Eu tenho que parabenizar você pelo seu trabalho. Inclusive, eu acompanhei uma live dele junto com o Foi com Padilha, isso. Vai, um abração, Padilha. Professor, assim, e fazer as coisas darem certo. Verdade. Um abraço, viu? Um abração. Então, vamos entrar no assunto, né? Vamos lá. Isso. O assunto é a segunda divisão do Paranaense, né, especificamente. A gente vai falar aqui dos times e a gente vai perguntar aqui para o Vinícius como que funciona a segunda divisão do Paraná. Quantos times, quantos jogos, quantas fases? Explica um pouquinho para a gente como que é, Vinícius. Tá. O Campeonato Paranaense da segunda divisão é um campeonato muito simples, vamos dizer assim, né? No seu regulamento, nos grupos, né? A princípio é um grupo só de 10 times, né? Onde jogam todos entre si e classifica os 4 melhores dos 10, classificam para uma segunda fase, né? De semifinal, e os 2 que foram os piores colocados, consequentemente, caem para a terceira divisão, né? Nessa segunda fase, aquela mesmo esquema que a gente está habituado aí de campeonatos, né? O primeiro enfrenta o quarto, o segundo enfrenta o terceiro, né? Com a vantagem de disputar a partida final em casa, né? Do que foi melhor colocado, ou seja, o primeiro e o segundo acabam disputando o segundo jogo em casa e, consequentemente, terceira fase, os 2 que passaram ali já classificados vão disputar a final. Então, um campeonato simples, bem objetivo, né? E um campeonato bem disputado também. Sim. Né? A gente percebe que muita gente fala assim, mas segunda divisão do Campeonato Paranaense, né? E daí como eu no meu trabalho, nos meus amigos, tal, eu percebo assim que eles têm esse preconceito, digamos assim, né? Tem esse preconceito com relação à segunda divisão do Campeonato Paranaense. Aí então, o Campeonato Paranaense, mesmo ele sendo segunda divisão, tem muitos jogadores que jogaram a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Por que isso?
Porque o Campeonato Paranaense da primeira divisão, ele inicia o ano com o campeonato, né? Quando termina o Campeonato Paranaense, logo em seguida vem o Campeonato Paranaense da segunda divisão, né? E aí o que acontece? Muitos times que são da primeira divisão, eles ficam sem calendário para o restante da temporada, né? Então, hoje quem tem calendário é o Maringá, é o Cianorte, é o Operário, o Londrina que está na Série C, o Cascavel e os times da capital, né? Propriamente Atlético Paranaense e Curitiba. E, então, o nível acaba sendo... É claro que não é o nível primeira divisão, porque nós já não temos Atlético, nós já não temos Maringá, enfim, né? Mas nós temos muitos jogadores que jogaram a primeira divisão e que, pelo fato do time dele não ter calendário, eles acabam sendo contratados pelos times da segunda divisão que querem buscar o acesso. Então, é muito disputado também o campeonato, né? Tem bons jogos, né? Vale a pena. Eu gosto para quem gosta do estádio, quem gosta do futebol, vale muito a pena estar no estádio buscando aí esse entretenimento aí da segunda divisão. E lembrando que começou agora, né? Em maio, no começo de maio, acho que dia 4? 4 e 5 de maio foi a primeira rodada. Tá na segunda rodada. Isso. Agora a segunda rodada aconteceu nesse final de semana, 11 e 12, né? E agora vai para a terceira rodada no próximo final de semana, no próximo sábado, 17 e 18. Acho que é isso, né? É interessante, a janela de contratação também fecha em junho, né? Sim. O pessoal ainda tem um bom tempo para estar mexendo aí no seu time, mexendo no seu elenco, fazendo o negócio funcionar melhor, né? Exatamente. E os turnos também. Esses primeiros 9 jogos é turno único, né? E depois, na segunda fase, que aí ele volta, né? Isso mesmo, dessa forma. Pode continuar. A segunda fase ela é composta por quantos times? 4 times, né? Os 4 primeiros que pontuaram nesse ponto, né? Eles se classificam para a segunda fase. Agora vamos falar um pouquinho dos times, assim, das movimentações. Tá na segunda rodada, tá muito cedo, mas eu acho que já dá para sentir alguma coisa. O que você acha, Vinícius, dos times aí? Qual a sua opinião sobre isso? Já dá para sentir alguma coisa, né? Porque, na verdade, assim, hoje a gente tem o Rio Branco de Paranaguá como o líder do campeonato, né? Seguido do Paraná, tá por saldo de gols, o Rio Branco tá na frente, né? Depois a gente vem com Foz do Iguaçu, depois a CP, né? Todos esses times aí. E é interessante porque, tradicionalmente no estado, o Rio Branco nunca tinha caído para a segunda divisão. Então eles lá se mobilizaram, a cidade se mobilizou para fazer com que esse time retorne para a primeira divisão, né, novamente, que é algo espetacular. Estão fazendo um trabalho muito bom lá, né? Depois, o Paraná, que está em segundo lugar. A gente sabe de toda a tradição do Paraná, né? E daí fica evidente nisso daí os 2 primeiros jogos do Paraná, que foram na capital, né? Foram lá em Curitiba, um na Liga Arena e agora o outro no Couto Pereira. E a torcida dando um show, um espetáculo à parte. Abraçando mesmo o time, né? Então você vê que existe o torcedor, por mais que o time morreu durante uns anos, mas a retomada aí está acontecendo, né? Para ser uma grande força. Isso é bom demais para o futebol paranaense, né? Bom demais, eleva demais o nível do futebol paranaense, né? E depois a gente vem a Foz do Iguaçu também. Né? Colocaram lá o Edmilson como gestor do Foz do Iguaçu. Era um time também assim que estava totalmente desacreditado. Chegou no início do ano, montaram um projeto, trouxeram o Edmilson montando uma estrutura lá enorme, muito boa a estrutura do Foz, né? Empatou nessa última rodada, ganhou do Grêmio na primeira, empatou nessa última rodada, mas assim, é um projeto que tem tudo aí para caminhar passos largos aí, para brigar mesmo pelo acesso, né? Depois a gente vem lá, a CP, Paranavaí, né? O vermelhinho do fim da linha, né? Gustavo Lima
resolveu investir no ACP. Pois é. Né? Quem diria, né? Quem diria? Os torcedores do Grêmio que falam assim, por que não vieram pro Grêmio, né? A história seria outra. A história seria outra, né? Outro trabalho espetacular que estão fazendo, pelo menos assim, o marketing do clube está fazendo todo um trabalho assim muito bem feito, trabalho assim de nível de primeira divisão mesmo, né? Trazendo jogadores, apresentando os jogadores, contratações e tal. No último jogo agora, o segundo jogo, né? No caso, que foi em primeiro jogo o ACP jogou em Paranaguá e agora o segundo jogo eles jogaram em casa. 5.500 torcedores numa segunda divisão. Nossa. O Maringá, na quarta divisão, não colocou 5.000 torcedores no WD. Né? Então, então, você vai vendo aí o que vai aflorando, né? Dentro do campeonato, o que vai reacendendo no torcedor, uma cidade tradicional como Paranavaí, né? Então, as coisas vão caminhando dessa forma. Muito bem, então. Falamos, então, sobre segunda divisão. E a Simone, eu acho que Nós não falamos aqui do time da nossa cidade, que é o Grêmio, Sim. que se encontra numa situação bem delicada, né, Vinícius? Você até pôde presenciar na sua última entrevista, né, com o jogador, ele expôs ali uma situação bem delicada mesmo do time. Sim. E qual que é a sua opinião? O que você pensa do Grêmio? Quais as suas expectativas? Enfim. Na verdade, é até difícil de opinar, na verdade. É difícil formatar uma opinião, assim, né? Porque às vezes dá uns lapsos, assim, de que vai melhorar, de que vai caminhar, e dali a pouco já coloca tudo a perder e tal, né? Então, assim, é bem difícil mesmo ter algo firmado a respeito, né? Então, eu vinha já acompanhando e sabia que não estava fácil lá a condição de trabalho, todas as coisas ali que estavam rodeando ali os bastidores, né, do time do Grêmio. E daí só veio a refletir isso no primeiro resultado. Foi o primeiro jogo lá em Foz do Iguaçu. Já levou uma sonora goleada lá de 7-0, né? Só conseguiram inscrever 13 jogadores por campeonato, né? Sendo que dois goleiros, né? No caso, lá em Foz do Iguaçu ficou um goleiro no banco e mais um jogador de linha. E aí o time acabou fazendo uma substituição, o jogador se machucou, terminaram o jogo com um a menos, né? Por causa da falta de organização ali para poder inscrever os jogadores. Então, assim, a gente não consegue entender, né, o porquê disso. Porque, na verdade, a gente sabia que tinha mais jogadores lá treinando, né? Aí eles falam assim, porque a documentação de jogador não chegou, porque isso, porque aquilo. Então, assim, a gente não consegue, porque cada um fala, tem uma versão dos fatos, né? E a gente não consegue formar uma opinião, né? Isso, inclusive, foi comentado para você que nos acompanha. Se você não viu ainda a entrevista com o João Pessoa, que foi o diretor de futebol do Grêmio em 2022, ele fala especificamente da importância da peça de reposição. Ele explica o que é a peça de reposição e fala qual a importância disso, que nós estamos tendo agora um exemplo da necessidade de ter um bom banco de reserva, né? Digamos assim, é um exemplo do que o Grêmio Maringá passou. Não passou isso na segunda? Na segunda rodada? Não, daí na segunda rodada eles conseguiram inscrever mais 4 jogadores. Só que era um goleiro, mais um goleiro e outros 3 jogadores de linha. Então, assim, não foi isso daí que alterou o resultado, né? Perdeu novamente jogando em casa pro Rio Branco de Paranaguá, mas querendo ou não, você já tinha pelo menos mais 4 jogadores ali no banco de reservas, né? Sabe-se que
no meio do campeonato, né? Já no meio não, né? Como a gente está ainda no início, mas no meio quis dizer assim, o Grêmio tá fazendo como aquele ditado, né? Que diz assim que tá tentando trocar o pneu furado com o carro andando, né? Uhum. Agora, vários jogadores saíram, o técnico saiu, né? E tá chegando novos jogadores. Já caíram 5 jogadores no bid, ontem caiu 4, hoje caiu mais um, né? Já anunciaram um novo técnico, um novo treinador. Então, assim, aí vai dando os lapsos, assim, de que parece que a coisa começou a andar, né? Mas, assim, o problema não dava para ter feito isso antes, né? Tiveram um ano para fazer essa programação, né? E, então, assim, a gente fica sem saber como que vai ser o próximo jogo e tal. Então, nessa condição que a gente vai tendo ali como opinião sobre o Grêmio. Vinícius, eu gostaria então de agradecer a sua presença. Você disponibilizou seu tempo, veio até aqui no Parque de Exposições para dar essa entrevista para nós e falar de assuntos que todo mundo quer saber, né? O tal do futebol e a situação atual. Então, muito obrigada. A casa é sua, como eu já te falei, tanto aqui quanto lá na sede do jornal. Você é sempre muito bem-vindo. Vá até lá também conhecer o jornal, conhecer o nosso estúdio lá, tá? Que nós trouxemos aqui nesse período de Espanhar para cá, para estar mais próximo do nosso público. Então, você que vai vir passear aqui no Parque de Exposições, venha conhecer o nosso espacinho, ver o nosso estúdio, conversar, bater um papo sobre futebol. Nós estamos aqui para isso, entendeu? Então, Vi, obrigada por disponibilizar seu tempo. Nós sabemos o quanto você trabalha, você não trabalha em um único emprego. Agora aí, disputadíssimo na Rádio Pinga Fogo, entendeu? Então, obrigada, viu? Eu que agradeço demais o convite, né? Simone, quando mandou a mensagem que eu olhei, falei, será que mandou errado? Não? Jamais! 7 horas da manhã, né? 7 horas da manhã. Alguém se enganou, acordou atravessado. Mas eu estou muito grato de participar, bate-papo gostoso, né? E falar do que a gente gosta, né? Falar do futebol, né? Tão gostoso, apaixonante, né? Que é o futebol. E eu só tenho a agradecer vocês aí por essa oportunidade incrível de estar aqui junto com vocês. Imagina, você faz parte do futebol maringaense, você já está na família Imprensa Futebol de Maringá, então você é sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. Eu gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores. Eu preciso falar do stand maravilhoso, um espaço maravilhoso da Noma Toyota Motors aqui no Parque de Exposição também. Vocês vindo aqui, passa aqui no nosso estúdio, dá uma passadinha lá na Noma. Gente, eles trouxeram aquele carro maravilhoso. Eles trouxeram aquele carro maravilhoso para a exposição. Vocês precisam conhecer o novo lançamento da Noma Toyota Motors. É um carro híbrido, altíssima qualidade. Eu tô apaixonada nele. Corolla Cross 2025. Sensacional. Perfeito. E gostaria de agradecer também ao Pajó com as nossas publicidades em toda Maringá, a Singular Marcas e Patentes, que cuidou com todo carinho do registro da nossa marca, né? Porque, vamos ser sinceros, uma marca bonita assim também não pode deixar por aí. Aí ele garantiu o quê através do trabalho dele? A nossa segurança, a segurança do nosso trabalho, para que possamos vir com convicção e saber que estamos trabalhando corretamente, de uma forma séria, para trazer para vocês o melhor do esporte, né? Não só notícias diárias, mas também muito assunto sobre o assunto em geral. E também gostaria de agradecer a Clocker Leilões, a maior casa de leilões de Maringá, né, gente? A Clocker Leilões está aí nos apoiando e acompanhando o nosso trabalho para que chegue um bom conteúdo de qualidade a respeito do futebol, que todos lá são apaixonados pelo futebol também. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.